Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão, em homenagem ao senhor Divaldo Pereira Franco, foi convocada por solicitação do senhor deputado Gelson Merizio e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o senhor deputado Gelson Merizio, autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente, deputado Juarez Ponticelli, prezado desembargador e amigo Nelson Juliano Scheffer, prezado senhor Olenir Teixeira, presidente da Federação Espírita Catarinense, querida amiga deputada Ângela Albino, deputada estadual, amiga deputada Ada de Luca, que nos prestigia com a sua presença. E de uma forma muito especial ao senhor Divaldo Pereira Franco, que, na verdade, presta uma homenagem a Santa Catarina e presta uma homenagem a esta casa, quando se dispõe, e coincidindo com um evento aqui em nosso estado e na cidade vizinha de São José, poder ter atendido o nosso convite para receber uma absoluta singela homenagem que tem o intuito de chamar a atenção para um tema tão importante, o tema da construção que se faz das virtudes, do tema que se faz na acolhida e na forma de servir as pessoas. Nós, que somos servidores públicos, no meu caso como deputado, os deputados que aqui estão, nós temos, além da obrigação do nosso mandato, da nossa função, nós temos com certeza também uma missão que é muito maior que essa, que é a missão de servir as pessoas. E esta missão, não há outra forma de interpretá-la melhor com a peregrinação que o senhor faz pelo mundo, não pelo Brasil. Eu, ainda hoje, quando nos preparávamos para este momento, olhava a sua agenda no mês de abril, e é uma agenda que qualquer jovem de 18, 20 anos teria imensa dificuldade em cumpri-la, tamanho o esforço físico que você tem que empreender para cumpri-la. Só o faz quem tem uma missão superior que Deus nos mandou para nos cuidar e, acima de tudo, para nos iluminar. Por isso, ao passo que lhe agradeço muito, de uma forma muito sincera, a atenção em vir a Santa Catarina e estar conosco aqui, também vou encerrar logo, porque cada minuto que fala é um minuto a menos que teremos para ouvi-lo, e tenho certeza que todos que estão aqui estão ansiosos para ouvir as suas palavras e dizer do carinho e do respeito que tem pelo trabalho que o senhor faz pelo Brasil e dentro do Brasil, aqui para o nosso estado de Santa Catarina, estado que anualmente é visitado, também o respeito que o senhor tem pelas pessoas que o acompanham aqui em Santa Catarina, as quais quero agradecer em nome do presidente da federação, da vice-presidência, e dizer que esta casa, que é a Casa do Povo, tem muito prazer e muita alegria, junto com as deputadas Ângela Albino e a deputada Ada de Luca, em recebê-las numa singela sessão, mas que tem muito significado para esta casa e para Santa Catarina. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo, e foi um prazer poder dividir com o senhor esses breves momentos. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor Olenir Teixeira, presidente da Federação Espírita Catarinense. Saudamos a todos, em especial aos componentes desta mesa, ao senhor presidente, ao deputado Gelson, aos desembargadores, representantes dos desembargadores, ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco, saudamos. Cremos nós, estamos convictos de que não existem coincidências. E quando soubemos, quando fomos informados de que nosso irmão Divaldo Pereira Franco receberia na tarde de hoje esta comenda, a nossa alegria foi imensa, porquanto exatamente nesta data, 24 de abril, há 69 anos atrás, fundava-se em Florianópolis a Federação Espírita Catarinense. Aniversariando-se na data de hoje, um presente como este não poderia ser melhor.
um reconhecimento a um trabalho que um irmão nosso, amigo nosso, companheiro nosso de jornada vem efetuando através da sua obra e através da sua palavra no mundo todo. Há muitos anos tivemos o ensejo de conhecer Divaldo Pereira Franco. Há muitos anos mesmo, porquanto na época Divaldo ainda não era conhecido. As suas palavras ecoaram profundamente em nosso ser. E caminhamos através da nossa existência física, através dos anos desta existência, relembrando continuamente aqueles momentos iniciais em que ouvimos um jovem baiano trazer-nos uma palavra de amor do Evangelho. E essa alegria aumentou e muito mais essa sensação, essa emoção, quando soubemos e acompanhamos a obra que ele realiza em Salvador, Bahia. A Mansão do Caminho, que teremos a honra de conhecer dentro de alguns dias, a Mansão do Caminho é uma obra de excelência praticamente mundial. As bênçãos que lá são recebidas por aquelas criaturas que ali estão, sem dúvida alguma, são feitas por Jesus, nosso Mestre. Por Jesus que abençoa aquele trabalho, abençoa aquelas criaturas e traz a cada uma delas, no coração de cada uma, a esperança de um porvir melhor. Neste momento em que estamos atravessando uma crise mundial, e as crises são necessárias, uma mudança para um mundo novo, onde o mal vai ser praticamente banido deste planeta. Neste momento de mudanças cruciais, é importante sabermos que existe não só uma, mas muitas obras como essa, e esta que recebe crianças num bairro bastante necessitado em Salvador, que recebe essas criaturas com um carinho de pai, de mãe, de irmão verdadeiro. Isto é o reconhecimento da população para este nosso irmão Divaldo e seu companheiro que já partiu para a verdadeira pátria há poucos dias, Nilson. Portanto, o mérito, a comenda que esta Assembleia se propõe a entregar ao nosso irmão, nós da Federação Espírita Catarinense, representando aqui o movimento espírita do nosso Estado, saudamos essa atitude com o nosso coração em festa. Ficamos realmente agraciados por isso e compartilhamos com o nosso irmão Divaldo desse reconhecimento por um trabalho essencial. Que a sua palavra, Divaldo, continue a brilhar em torno do mundo. É o nosso desejo. Muita paz a todos. Muito obrigado. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem ao senhor Divaldo Pereira Franco, devotado e exímio educador, verdadeiro apóstolo do Espiritismo, com 60 anos de sua vida dedicados à causa espírita e às obras filantrópicas, por seu reconhecido e incansável trabalho com um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade. Autor de inúmeras obras e maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. Convido o deputado Juarez Ponticelli, presidente, acompanhado do senhor deputado Gelson Merizio e sua esposa Márcia, e demais deputados e deputadas presentes, para fazerem a entrega da homenagem ao senhor Divaldo Pereira Franco.
Excelentíssimo senhor deputado Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em exercício, excelentíssimo senhor desembargador Nelson Juliano Schaeffer Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado Gelson Merizio, autor do requerimento que nos ensejou esta oportunidade, senhor Olenir Teixeira, presidente da Federação Espírita do Estado de Santa Catarina, excelentíssima senhora Ângela Albino, deputada estadual, excelentíssima senhora Ada De Luca, deputada estadual, digníssimas autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi teve a oportunidade de anunciar que esse único homem atingisse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele próprio atingiu esse amor de qualidade tão excelente que libertou 800 milhões de indianos e paquistaneses do tacão do Império Britânico. Mas certamente ele evocava a figura incomum do mestre nazareno Jesus Cristo, que até hoje, pela excelente qualidade do seu amor, vem libertando a criatura humana de si mesma, das paixões, dos atavismos e das circunstâncias infelicitadoras. Quando eu fui honrado com a notificação de que esta nobre Casa de Leis ia oferecer-me uma comenda, homenageando os trabalhos dedicados àquele mestre nazareno, fui tomado de uma grande emoção. A emoção primeira foi de gratidão, logo depois de júbilo, por fim, de reconhecimento não merecer tão elevada distinção. E pela tela mental, comecei a evocar a primeira vez que estive nesta cidade de Florianópolis, no ano de 1956, quando Alziro Zarur realizava o movimento nacional da Legião da Boa Vontade e, com uma equipe de religiosos de várias denominações, estava propondo a irmandade de todas as doutrinas, sem os preconceitos, sem os prejuízos habituais e sem as presunções de domínio, de autoritarismo. Aqui estivemos no teatro, proferindo a nossa palestra por primeira vez em terras catarinenses. E logo depois, apaixonamos-nos profundamente pelo povo de Santa Catarina, especialmente por essa ilha que trazia na sua história evocações muito dolorosas do antigo presídio, do isolamento, e que de repente se transformava numa urbe caracterizada pelo progresso, pelo desenvolvimento intelectual e por todas as características de uma grande metrópole. Logo depois, tive a oportunidade de voltar a esta cidade, trazido pelas mãos do então Dr. Eugênio Doim Vieira, o grande trabalhador espírita, admirável advogado, quando conheci Ari, o grande trabalhador Ari Melo, filho do venerando senhor Oswaldo Melo. E fui de recordação em recordação, de jornada em jornada, recapitulando cada dia, cada passagem, cada experiência. E fiz uma análise de que, em verdade, eu não merecia a homenagem. Merecem-na aqueles que nós citamos, e naturalmente a família Melo, a família Doim Vieira, os espíritas trabalhadores, que organizados em uma veneranda federação, hoje estão celebrando o seu 69º aniversário. E por que não mereço? Porque não atingi ainda aquela excelente qualidade de amor
preconizada pelo notável Mahatma Gandhi. Depois, por saber que em Nossa Seara o dever da fraternidade é a primeira normativa para a construção de um mundo melhor, e porque a doutrina espírita, no seu aspecto tríplice de uma ciência que investiga, de uma filosofia que elucida e de uma ética moral de consequências religiosas que dignifica e leva de retorno a Deus, propugna pela simplicidade do coração dos seus trabalhadores. Considerando-me um trabalhador da última hora, conforme o conceito de Jesus Cristo na parábola do mesmo nome, não me era lícito receber homenagem desta igreja Casa de Leis. E por isto tenho a simplicidade de coração de pedir licença para transferir homenagem para os espíritas que aqui na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, iniciaram este movimento de solidariedade humana. Trouxeram de volta o Evangelho de Jesus, procurando restaurar a sua limpidez, a pulcritude, a nobreza da solidariedade humana, em um período quando a ciência e a tecnologia de ponta decifraram grandes enigmas do universo. No momento quando o materialismo enfrenta terríveis dificuldades, primeiro, pela falta de matéria. Como muito bem elucidou o extraordinário pai da física contemporânea, a física quântica, Albert Einstein, ao apresentar em 1905 o seu projeto da relatividade do tempo e do espaço, Einstein asseverava que não existe matéria. A matéria nada mais é do que energia condensada, e a própria energia nada mais é do que matéria desagregada. E prosseguia na sua elucubração. Agora, o materialismo vai falecer, porque não existindo matéria, não há razão para se acreditar no materialismo. Mas, recentemente, a nossa ciência chegou ao clímax no ano passado, quando o desacelerador de partículas de 27 quilômetros entre a fronteira da Suíça e da França pôde provocar, com a velocidade quase da luz, o choque de 2 prótons e repetir a grandiosidade do Big Bang. Porque se procurava saber qual seria a mais mínima partícula existente no universo. O neutrino havia sido considerado essa partícula tão veloz, tão extraordinária, que atravessa uma galáxia com a velocidade do pensamento e se desintegra. Para ser captado, teve que ser fotografado numa mina a 10.000 metros abaixo do nível do mar, quando se pôde rastrear-lhe a passagem. Mas, neste momento do grande choque de prótons, a ciência da física quântica conseguia detectar a partícula extraordinária que havia sido detectada antes matematicamente pelo notável físico quântico inglês Higgs, o bóson. E então, diante dessa partícula que é apenas conceptual e que dela se tem um rastro luminoso, os modernos físicos começaram a perguntar: que nome lhe daremos? Bóson já lhe havia dado o nome, o notável Higgs. Mas como poder interpretar isso à ciência contemporânea? E de imediato chegou-se à conclusão que esse bóson de Higgs é o autógrafo que Deus colocou na sua obra. É comovedor observar-se que o materialismo do século XVII, que começa com Hobbes, Gassendi, Locke, Sir Isaac Newton, Galileu Galilei e etc., recebia agora na própria ciência o seu golpe de misericórdia. E abrem-se, a partir daí, horizontes novos para o indivíduo. Ele não é apenas a massa encefálica que pode proporcionar o pensamento. As investigações da noética, da parapsicologia moderna, confirmam que somos o resultado de um aglutinado de moléculas sob a direção do espírito. O espírito está além da dimensão corporal, é uma realidade transpessoal. Ele é que dirige o cérebro e não o cérebro que o comanda. A própria ciência, bem recentemente,
através de um dos mais notáveis neurocirurgiões de Harvard, depois de haver tido morte cerebral por 7 dias. No instante em que se ia desligar os aparelhos, ele desperta. Desperta para dizer que durante aquele período da morte clínica, ele estava vivo. Pensava sem o cérebro. O cérebro, em anóxia total, não atendia aos seus apelos. Ele locomovia-se fora daquela dimensão da sala cirúrgica. Ele esteve em outro mundo, cheio de cores, de sons, de beleza. E graças a isso, Deus lhe dera a oportunidade de ele voltar para dizer, na sua condição de nihilista, que a vida não vai devorada pela morte. A vida prossegue mesmo depois da morte, trazendo a sua contribuição de ser ele o maior neurocirurgião dos Estados Unidos, mestre emérito de Harvard, e experimentar a prova documental da sobrevivência do ser à disjunção molecular da matéria. Então, considerando todas essas conquistas, a minha imaginação levava-me a pensar naqueles heróis que pelas terras de Santa Catarina, como Antônio Melo, com a sua mediunidade brilhante, atendia as pessoas necessitadas e podiam unir-se para criar uma federação nobre que hoje reúne todos os espíritas que a ela se filiam, abrindo horizontes para o porvir. Então pensei em oferecer a esses notáveis trabalhadores anônimos, aos espíritas de Santa Catarina, todas as homenagens que reconheço não merecer, e guardar para mim o carinho, este sim, o estímulo, a bondade do nobre vereador, sua generosidade e da sua senhora esposa, a honra desta egrégia Casa de Leis em receber-me, uma pessoa apagada, filho de modesta família do interior do estado da Bahia, mas que ouviu a voz da esperança e o chamado de Cristo quando lhe disse, vem hoje trabalhar na minha vinha, e abandonando tudo, porém mantendo os padrões da cidadania, da dignidade, do dever, porque os espíritas vivemos para a doutrina, e de maneira nenhuma procuramos viver da doutrina, de quaisquer estipêndios. Depois de haver cumprido o prazo para a aposentadoria digna de 35 anos numa autarquia governamental, dedicar-me inteiramente à educação. Pela nossa casa passaram 35 mil crianças, que hoje são cidadãos, num dos bairros mais violentos da cidade do Salvador. E poder verificar que não tem sido uma vida inútil, mas também não tem sido uma vida importante, porque importante é quando o indivíduo atinge a plenitude, como afirmava Carl Gustav Jung, quando ele consegue o estado luminoso, o estado de individuação, que nós chamaríamos a plenitude, e Jesus denominava como reino dos céus. Nobre deputado, digno presidente, digníssimas autoridades que constituem a mesa diretora, e todos vós que nos honrais com a nossa presença. Talvez eu diga isto melhor narrando uma lenda, uma das lendas belas da cultura sueca, e escrita por uma das melhores periodistas do mundo em todos os tempos, a escritora infantil Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf havia sido uma menina vítima de paralisia infantil, e para poder amenizar as suas dores, a sua avó generosamente narrava-lhe fábulas, as lindas fábulas da Suécia, da Escandinávia. E ela tinha a imaginação muito rica. Quando as nevascas deixavam a terra coberta de gelo, ela se imaginava patinando. E a avó generosa narrava-lhe os lindos contos de Kebnekaise e outras histórias que faziam parte e fazem da cultura nórdica. Quando ela foi homenageada com o Prêmio Nobel, ficou profundamente embaraçada, porque ela não saberia o que dizer ao ser recebida pelos reis do seu país, pelas maiores personalidades da cultura terrestre. Ela ficou profundamente inquieta e fez a viagem da sua cidade, bem próxima das paisagens belas do sol da meia-noite, preocupada. Mas no dia da homenagem, quando ela assomou à tribuna,
Sendo a primeira escritora a ser homenageada com o Nobel, ela contemplou a todos e pediu licença para narrar uma lenda. Afinal, a sua especialidade são as histórias. E ela então criou a lenda da gratidão. Dizia que ficou muito perturbada quando recebeu a homenagem. Foi pensar por quê? Porque o prêmio Nobel, porque uma homenagem de tal quilate, se ela nada mais fizera do que escrever histórias infantis. Então, ao pegar ao trem e aguardar o instante em que ele varasse a imensa distância, ela adormeceu. Adormeceu e sonhou. Sonhou que em determinado momento o trem parou e uma voz gritou no silêncio da noite fria: primeira parada, Reino dos Céus. Dispomos de alguns minutos. Os passageiros podem saltar, podem beneficiar-se da beleza paradisíaca do Reino dos Céus. E ela saltou. Saltou e lembrou-se do seu avô, Peter Lagerlöf. Ele era um homem severo, mas a quem ela amava muito, porque depois que morreu a sua avó, ele lhe dera o colo gentil, lhe dera entusiasmo, fizera que ela se levantasse de qualquer possibilidade depressiva para enfrentar a vida. Então saiu correndo e viu a beleza resplandecente do céu, a porta de entrada, e ali o velho Pedro, Simão Barjonas, o pescador da Galileia. Não teve dúvida, ele estava com as chaves do Reino dos Céus. Ela cercou-se e perguntou-lhe: Simão Barjonas, o discípulo do Mestre Jesus, o guardião dos céus, eu desejava saber se meu avô está aqui no paraíso. E ele me olhou com certa superioridade. Afinal, ele era um pouco machista, e vendo uma mulher no Reino dos Céus, ele estava intrigado. Disse: no instante eu vou consultar os fichários. Como se chamava mesmo o seu avô? Peter Lagerlöf. Oh, nem necessito de olhar. Ele é muito conhecido aqui, porque continua fumando aquele cachimbo insuportável, poluindo o Reino dos Céus. Pode ir pela Avenida das Esmeraldas, esta toda verdejante, e ao dobrar na esquina dos Rubis, você verá uma mansão muito bela, e pela chaminé, o intragável, a fumaça que sai denunciando este homem rebelde, que não respeita nem o Reino dos Céus. Saí correndo, atravessei a Avenida das Esmeraldas, logo vi a Avenida dos Rubis e, claro, a beleza da casa do meu avô. Eu me recordava de que ele era construtor, e certamente no Reino dos Céus, com os seus atos, ele havia edificado uma mansão. Entrei, e ao empurrar a porta numa cadeira de rock, ele movimentava-se, balançava-se e pitava. Então eu gritei: vovô. Ele se voltou para trás e: Selma, que faz você no Reino dos Céus, uma mulher? Vovô também era muito machista. Aliás, é o pecado do passado, o machismo. Eu disse: não é tempo, vovô. Eu venho lhe pedir um conselho. Estou profundamente angustiada. Eu ganhei o Prêmio Nobel de Literatura. Selma, por quê? Por que você foi homenageada desta forma? Não sei, vovô. Lembra-se de que minha avó me contava aquelas histórias da Pata Aba de Kebnekaise, as histórias mais antigas dos nossos líderes sonhadores. Quando eu cresci um pouco mais, eu resolvi narrá-las para atender as criancinhas imobilizadas, para poder confortar os portadores de doenças incuráveis, e fui narrando-as, escrevendo em nosso jornal modesto, quinzenal, em nossa cidade natal. Certo dia, eu tive a surpresa de receber em nossa casa um homem muito bem vestido, que falava um pouco complicado, mas eu entendi que ele deveria ser inglês, e me levava um cheque, porque ele era do The Times, de Londres, e vinha pagar-me os direitos autorais pelas histórias que havia transcrito no periódico, e pedir-me licença para publicar o meu primeiro livro de histórias. Mas como meu primeiro livro de histórias? Ele disse que era assim, era da lei, os direitos do criador, o pensamento, tudo isso tem valor. E eu recebi aquele cheque, encaminhei para um lar de crianças tuberculosas, porque eu não tinha mérito, não podia ser recompensada. E a partir daí, vovô, eu comecei a receber convites de diferentes cidades
países do mundo que estavam publicando as histórias que eu havia aprendido com os grandes e tradicionais narradores da nossa pátria, particularmente com vovó. E agora eu vou ser homenageada. O que eu direi no discurso de agradecimento? Selma, a gratidão é a maior dívida que se carrega. Porque toda dívida pode ser resgatada, menos a da gratidão. Vai lá. E quando receberes a homenagem, levanta-te e diz: eu não mereço. Quem merece é a minha vozinha. Foi ela que me enriqueceu as paisagens da alma, narrando-me histórias que eu não consigo repetir, com a mesma beleza com que ela cantava junto ao meu coração. São os irmãos Grimm, aqueles que escreveram mensagens deliciosas para o mundo infantil. Tenha coragem de dizer que tu não mereces, porque tu foste apenas uma repetidora de tudo aquilo que os nossos ancestrais te ofereceram. Então ouvi o trem, o apito do trem, saí correndo, entrei na carruagem que me levava no imenso vagão e despertei em Estocolmo. Aqui estou, portanto, suas majestades, digníssimas personalidades, para dizer-vos que a partir de agora eu carrego uma dívida, a dívida da gratidão, que nunca poderei pagar. Guardarei na minha alma a memória deste momento e peço licença para oferecer o prêmio às crianças desvalidas e as homenagens àqueles que me inspiraram toda a vida. Faço o mesmo, nobres deputados, digníssimas autoridades, nobres desembargadores, amigos. Eu transfiro para esses heróis anônimos, que são os verdadeiros servidores do Cristo, que não receberam aplauso, que experimentaram perseguições e dificuldades, preparando o caminho por onde hoje nós deslizamos com facilidade. Mas eu levarei a vossa gentileza, o vosso carinho neste crepúsculo da minha atual existência, para agradecer a Deus a bênção e a honra de ter estado em Santa Catarina, na grandiosa Florianópolis, naquele inesquecível ano de 1956, iniciando uma etapa que ainda prossegue e espero se prolongue por mais algum tempo. E ante a impossibilidade, portanto, de levar comigo esses troféus que guardaremos com imenso carinho, onde quer que vá, procurarei manter a fidelidade ao amor, até atingindo na sua mais excelente qualidade, para corresponder à vossa expectativa, à vossa generosidade. E então cantaria, no longo da existência, como venho cantando: oh meu Deus, eu queria tanto te dizer quanto amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Queria dizer-te da minha gratidão, dizer-te que a vida tem o seu sentido, tem a sua função. Muito obrigado, então, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se atormentam na multidão, que tropeçam na solidão, que choro na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que ensina, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha faculdade de falar,
Eu descubro na terra aqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite nem falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desolados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estilar uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, ou uma cama para reclinar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque nesta tarde estou aqui. Muito obrigado pelo teu amor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.